aumente a nossa fé em Sua palavra. Amém? Conforme o pastor Elias já notificou, amanhã às 8 horas da noite nós iniciaremos a reunião com a Assembleia Geral da Igreja. Sexta-feira teremos trabalho normal, domingo de manhã, à tarde, a ceia do Senhor. Primeira ceia do ano 93, né? E vamos ter praticamente, eu creio que vai ser o mesmo ritmo, né? 93, não? É o mesmo ritmo. Normalmente as pessoas acham que podem começar tudo de novo num ano novo. Mas na verdade, um dia não faz diferença do outro. Uma semana não faz diferença da outra. E as coisas simplesmente se repetem. Aí quando chega no fim do ano que vem, então quer fazer propósito para o outro ano. Mas, na verdade, todos os dias são iguais. Como o profeta disse, o jornal tem as mesmas notícias. É crime, é roubo, é sequestro, é presidente deposto, é presidente tomando posse, mais um absurdo aqui, outro absurdo ali. Então as notícias sempre são as mesmas. E os dias é isso. Um dia de sol, um dia de chuva, um dia de calor, um dia de frio. Uns fazem questão de dias, outros fazem questão de luas. Paulo diz assim, não é? Mas na verdade a coisa continua. A Terra está girando em torno do Sol, com seus movimentos, né? Translação e rotação e translação, e vai assim. Vem uma geração, passa aquela geração, vem outra, passa aquela geração, vem outra. Os que são novos hoje, daqui a uns dias estão velhos, os velhos já foram embora, e assim por diante. Vamos ficar de pé. Versículo 12 até o 15 de Isaías 14, só para tomar um texto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Senhor Deus, a Tua palavra nos mostra a origem de tudo. Nós não temos que alegar ignorância em ponto algum. Por isso todo homem está inexcusável diante do Senhor. Nós te pedimos pela Tua graça e compaixão que possamos acudir este conhecimento que temos, esse conhecimento revelado da origem de todas as coisas. Te pedimos pela Tua graça que isso seja alimentado em nós através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Deixa eu pôr a Bíblia aqui.
Nós vamos ver agora a letra B nos selos. Nós vimos parte da letra A e agora vamos ver a letra B. Parte dela também, não é? Porque é impossível fazer tudo. Então, nós vamos pensar em batalha. Batalha. Há uma coisa que deve alegrar, produzir aquela sensação de segurança na vida do crente, do Filho de Deus. E esse conhecimento profundo, ele é simples, porém profundo. Eu não acredito que só nós é que temos esse conhecimento. Mas nem todos estão apercebidos para com ele, que tudo que é criado tem fim. Tudo que foi criado tem princípio, tem fim. A única coisa que não tem fim é aquilo que não tem princípio. É aquilo que não foi criado. Tudo que tem princípio tem fim. Então é um conhecimento que, na verdade, produz aquela sensação de segurança. E não nos deixa também sermos envolvidos pela ilusão da vida. Nunca as pessoas foram tão levadas pelas ilusões como estão sendo agora. Perderam completamente o senso de que tudo aqui é passageiro. A beleza é passageira, a mocidade é passageira, a saúde é passageira, o dinheiro está passando, a fama, o entusiasmo, tudo é passageiro, é efêmero, passa. Muito embora o mundo esteja assistindo a domicílio esse fato se cumprindo, agora o país, o mundo todo está sendo alvo dessa notícia de uma artista de novela que morre assassinada. Eu disse, mas escuta, quantos pais de família são assassinados aí covardemente? E mesmo mulheres, mães de família. Meu país está chocado. O mundo artístico, até a própria Hollywood, chocado com a notícia, porque um ator mata uma atriz de 22 anos de idade, envolvida na fama. O certo é que a partir de hoje para amanhã os bichos já começam a comer sua carne. E aquilo que o irmão Branham disse, aqueles lábios que estavam vermelhos ontem, estão cheios de bichos. E assim está acontecendo aos milhares no mundo. Lábios que estavam tão bonitos ontem, estão cheios de bichos hoje. Você não queira ver um cadáver em decomposição. É uma coisa horrorosa. É aquela bicharada, coró, aquela coisa toda entrando para o cérebro, para a boca, no nariz. E aquilo
estoura lá dentro, explode o ventre. É uma realidade que ninguém quer encarar, não é? Mas é um fato. E deveria até vir mostrar. Porque esse é o fim de todos. Salomão olhou por essa janela aí e ele viu tudo isso. Mas agora é que vem o valor de se conhecer, de ter o conhecimento de que a vida não passa, a vida eterna não passa. Aí vem o valor da revelação daquilo que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nunca morrerá, porque tem vida eterna. A vida eterna não tem princípio. Ela é Deus, é como Deus, é Deus. E Deus não tem princípio, por isso não tem fim. A revelação desses selos mostra, como nós temos estudado, através da história das Escrituras, da revelação, nós vemos os 3 primeiros selos cumpridos. São história. E no cumprimento desses selos nós temos mártires. Nós temos a Bíblia suja de sangue. A Bíblia suja de sangue, sangue de cristãos. E o profeta chega a dizer, dramaticamente, como é que ele podia esperar entrar no céu de gozo, assentado numa cadeira esplêndida de descanso, enquanto outros navegaram em mares de sangue. Essa é a verdade, porque os selos, os 3 primeiros selos, nos mostram isso. E ali estão também os sacrifícios da Igreja do Senhor Jesus Cristo durante essas eras. Mas tudo mostrando que aqueles que tinham boa vida, humanamente falando, carnalmente falando, se passaram também. Eles morreram. Eles não existem mais. Nero não existe mais. César não existe mais. Aquelas mulheres, aquelas damas, não existem mais. Elas também morreram. Tanto um lado como o outro passa. Agora, pelo conhecimento que nós temos, nós não temos dúvida de que aqueles que morreram naquela grande batalha da fé, o sacrifício, eles estão descansados. Eles estão em estado de gozo, de descanso, de alívio. Enquanto aqueles outros que estavam descansados, enquanto os cristãos estavam sofrendo, estão desde então em tormenta, em uma aflição que não se pode comparar de jeito nenhum com aquela que os crentes sofreram, enfrentaram. Então aqui o profeta nos mostra vida e morte chegando a seu último encontro
Como aqui no quarto selo, parágrafo 189, 192, pois 196, aí vão 205, 212. Vamos ver aqui o 189. Então os vemos unindo-se, chegando ao desafio de Amagedon. E vem sobre um cavalo de cores misturadas, cores derivadas do cavalo branco. Elas são derivadas do cavalo branco, vermelho e o negro, os quais são os três poderes: político, religioso, e ambos dominados pelo poder demoníaco, o qual é anticristo. Ao misturar tudo isso, obtemos uma cor amarelada, doentia. Agora ele vem sobre este cavalo amarelo, doentio, e vem a batalha de Amagedon, juntando seus súditos de todas as nações. Não interpretou Daniel aquele sonho e viu ferro, Roma, que passou por todas as nações? Aqui vem, juntando-se. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Agora, vendo Apocalipse capítulo 19, ele não somente está se preparando, mas Cristo também está preparando para encontrá-lo. Será uma batalha dura. Em Apocalipse 19, vemos que Cristo não está juntando os seus, vemos que Cristo não está juntando os seus dos quatro ângulos da terra, porque haverá um remanescente pequeno. Então, o que está fazendo? Os está juntando os quatro cantos do céu. Vamos ver aí o 196. Aqui vemos a vida e a morte chegando a seu último encontro. O cavalo branco da vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. A coisa está chegando a um verdadeiro desafio. Aí nós vamos para o 205. O que vem sobre o cavalo branco é a palavra e a vida, vindicado por seus santos ressuscitados que vêm com ele. Agora, como vai se desenrolar a batalha? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim não morrerá, tem vida eterna. Aquele que crê em mim, o ressuscitarei no último dia e lhe darei vida eterna. Isso nos prometeu as Escrituras. Agora aqui vem Satanás pelos quatro cantos da terra com os protestantes. É uma declaração tremenda. Isso é a revelação dos selos, não é? Os católicos e todos indo para a batalha de Amagedon. Bem, e por aqui vem Jesus do céu, com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. É até o 212. Eu sempre tenho dito, se Deus enviou alguém, ele sustentará o que o tal disser. Se você é um embaixador celestial, todo o céu o sustentará. E o céu consiste da palavra. Nós não vamos comentar, porque a gente nunca prossegue com o estudo. Então ele vem com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é verdade. Satanás sabe que o abismo espera. A morte vem sobre o cavalo amarelo e sobre os credos e denominações.
Ele os guiou a uma separação eterna de Deus, que realmente significa morte. Cristo guiou sua igreja à glória na ressurreição. Vejamos bem o verso 8, já para terminar. E lhe foi dado poder. A quem? Bem, o anticristo é chamado morte e o inferno lhe segue. Só de chamar, ter o nome de morte, você sabe que tem fim. Observem bem seu plano, que é em 4 partes. O cavalo branco, chacina espiritual, sendo anticristo, foi uma matança espiritual. Conquistou os leigos, o laico, a doutrina nicolaíta. E foi esse espírito que então fez o bispo, o arcebispo, o papa e os pastores formados em teologia, e somente essa gente que podia pregar o evangelho. Porque eles seriam amutuados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, não suportariam a sã doutrina. Você não vai pensar que denominação vai gostar, amar essa mensagem, ter consideração. Não tem porquê. Não se engane com isso. Não se deixe levar por isso. Porque há momentos que querem enganar. Mas eles farão pacto com tudo que houver debaixo desse céu, em cima dessa terra, mas menos com o profeta. O cavalo vermelho chacina com espada pelo poder político, quando a igreja e o Estado foram unidos. Isso é o fim em relação ao assunto. Houve uma chacina, a igreja recebeu poder, conquistou e recebeu o poder do Estado para matar. O cavalo negro, aí você sabe que você está em Apocalipse 6, não é? O cavalo negro foi quando implantou sua doutrina e suas fornicações e vendeu as orações, as indulgências, a salvação. Etc. Quando pesaram 2 libras de trigo por um dinheiro, vendendo a salvação. O cavalo amarelo significa separação eterna de Deus. Portanto, você tem que entender, o crente revelado entende no Espírito, sem nenhuma política, sem nenhuma malícia, sem nenhuma maldade, sem nenhuma inimizade. O sistema denominacional, religioso, é do diabo. Ele não tem como evitar esse conhecimento. Não é que ele está xingando aquele sistema. É que você não tem como esconder esse conhecimento. E esse sistema não pode definitivamente matar a alma. Por isso Jesus disse: não temeis aos homens que podem matar o corpo e não fazer mais nada do que isso. Eles não podem matar a alma. Temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno.
A esse deveis temer. Então, esse cavalo amarelo, ele não tem ministério sobre a noiva de Jesus Cristo, você sabe. Porque quando esse anticristo, falso profeta, se transforma em besta, ele monta o cavalo amarelo. Mas em um acontecimento simultâneo, acontece o rapto. Essa morte que pesa sobre a terra significa exatamente que não haverá mais salvação. Porque ela está totalmente agora sob o ministério do cavalo amarelo, da morte, que por sua vez significa separação eterna de Deus. Aí Jesus leva a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, esse ministério da morte opera sobre os filhos da desobediência, através do mistério da iniquidade. E não vai comprar nem vender quem não tiver o sinal da besta na sua testa. Se alguém for salvo nesse período, ele já entrou naquele período salvo, mas não haverá mais salvação. É por isso que eles morrem, também pelo nome de Jesus Cristo. Agora, separação eterna de Deus, isso está matando desde o cavalo branco, matando espiritualmente. O irmão divino, o diácono, irmão divino, ele está me contando que ainda novo, não? 13 anos de idade, ele queria ser crente, como seu tio. Mas a sua mãe disse para ele: não, você vai ficar louco igual seu tio. Quem lê Bíblia fica louco, você não vai ser crente. Não admitiu que ele fosse crente. Agora, ele sabe por onde ele passou durante esse período todo. Então a mãe dele agora, que é uma cristã também, diz para ele: meu filho, eu tenho tanto arrependimento de não ter deixado você aceitar o Evangelho naquela época, ser crente. Ela tem um pesar tremendo. Eu disse para ele: irmão, tudo isso foi Deus. Deus sabe o que faz. Ele sabe o que você poderia ser quando a mensagem chegasse, se você já fosse um denominacional, um crente. Ele te preservou a sua alma. A semente estava ali. Então, para ele, para Deus, tanto faz essa semente está ser uma Maria Madalena, uma samaritana, ser um ladrão, salteador, para ser crucificado ao seu lado, está aqui ou acolá, para Deus não faz diferença. Ele sabe que aquilo, quando a água batesse naquela semente, ela brotaria. Mas há uma chacina espiritual. Matam espiritualmente. Esses credos, esses dogmas matam, aniquilam. E isso vem assim. Agora, essa separação eterna de Deus, é claro, ela não é para predestinados, você entende? Não tem nem que falar uma coisa dessa. E o que nos traz mais segurança, nos traz também esse gozo, essa sensação de segurança, é saber
fundamentalmente, estarmos plenamente certos, corretos nessa fé, nessa maneira de crer, que a noiva de Jesus Cristo não sofrerá o ministério da besta, do cavalo amarelo. Ela não sofrerá, porque assim que ele se encarna, o diabo se encarna para ser a besta, porque ele é hoje a besta potencialmente. Mas assim que ele encarna, então num acontecimento simultâneo, a noiva sobe. Daí então, Jesus vem e instala o milênio aqui na terra, que é um assunto controvertido, até mesmo dentro da mensagem, que nós vamos ter aqui até um debate muito gostoso entre o irmão Febrônio e o irmão Luiz Mendes. Vai ser muito bom, eu gosto disso. Mas é o que eu estou dizendo antecipadamente. Ora, gente, o principal de tudo é estar lá. O principal de tudo é estar lá. Porque essa morte não te pegou. Se essa morte te pegar, ela pega o homem, então ele fica separado eternamente de Deus. Esse tipo de morte não pode te pegar. Por isso que você tem que entender que de todos os modos, nós estamos numa batalha constante. E que a maior batalha jamais pelejada é, sem dúvida alguma, entre a nossa alma e os nossos sentidos. Porque esses sentidos, conforme nós estudamos domingo à noite, eles querem ficar entre o nosso espírito e Deus. E eles querem operar a religião através da razão, através de seus sentimentos, quando não pode ser assim. Não é assim. Não será dessa forma. Os sentidos não podem comandar a nossa fé. A nossa fé que tem que comandar os sentidos. Tem que ser ao contrário. E Paulo disse que isso é uma batalha, é uma luta. E o índio velho convertido disse que isso era como dois cães lutando, um branco e um preto, rosnando constantemente um para o outro. Porque os sentidos querem igreja, os sentidos querem a Bíblia, os sentidos querem Deus, os sentidos querem religião, mas de acordo com eles, com os sentidos. Se sujeitando tudo aos sentimentos. É por isso que o irmão Branham diz, então, esse batismo fará do crente um místico, porque ele não será entendido. Vamos ver ainda no quarto selo, 163. Eu vou fazer esses estudos assim, mais abreviados, porque o estudo muito longo não é producente. 163. A primeira coisa que houve no céu foi uma batalha. Aí vamos lá para a leitura. Quando Lúcifer foi lançado e veio à terra. Então foi quando lançou a perder o Éden. E desde então tem estado contaminado. Está contaminado.
Aí é onde as crianças, os adolescentes, as mocinhas, os mocinhos, têm que entender isso, essa luta de seus pais, essa luta não é para o mal, não é para mal. Bem-aventurado o filho, a filha que na sua adolescência atende, obedece um pai, uma mãe revelada. Se obedecer um pai que não tem a revelação, uma mãe que não tem revelação, no bom sentido, não para fazer o mal, já traz bênção sobre a criatura, sobre aquela vida, traz até longevidade, prolonga os seus dias de vida. Quanto mais obedecer um pai que é revelado, que é uma semente eleita, porque a filha, o filho pode perfeitamente julgar dentro de casa, pela luz, pelo conhecimento que tem. Se ele apartar um pouquinho do afeto, dos sentidos, ele julga. Então, como uma pessoa revelada nunca fica contra os judeus, eles podem ser o que for, o revelado nunca fica contra os judeus. Também, esse filho, essa filha nunca ficam contra um pai eleito, contra uma mãe eleita, ao lado do incrédulo, ao lado do ímpio, às vezes parentes ímpios. Então vocês são tentados a serem inimigos de seus pais. Porque aquela professora lá, ela ensina tudo que combina com sua carne, com essa contaminação. As escolas estão contaminadas. A sociedade toda está contaminada. É uma batalha muito grande para vocês. Os homens, as mães, os pais, os homens maduros sabem que vocês estão enfrentando o diabo. Vocês estão enfrentando o diabo, meninos. Agora, houve criança lá na Bíblia que enfrentou e venceu. Houve criança nas eras, crianças que venceram o diabo e até morreram queimadas, mas não negaram a fé. E vocês também estão vencendo. A atração é demais. As pessoas, as famílias perderam a noção total do que é opróbrio. Tá como esse voo do avião pequeno, né, irmão Valdir? Tem hora que lá na altura você não sabe se está de cabeça para baixo, se está para cima, é assim? Mais ou menos assim, entra numa nuvem daquela. Qual que é o lado da terra? Quando não tem aparelho, instrumento? Hã? Pelo horizonte. Se a nuvem cobre, acaba o horizonte. E se não tem instrumento, vira ao contrário. Aí você pensa que a terra está para cima. Desse jeito. Meu Deus. Perde-se a noção do que é opróbrio. Isso é, aquilo que vem trazer, fica ali dentro de casa, na família, como uma cabeça de jumento enterrada. Na linguagem popular eles dizem, parece que tem uma cabeça de jumento enterrado na minha casa. Outro diz, parece que tem uma macumba. A coisa não é o pecado que está lá dentro. É o opróbrio que está lá dentro. Mas elas perderam a noção do opróbrio que trazem mostrar os seus corpos, em cortar seus cabelos e aquela coisa toda. Vocês continuam aí. O irmão Wilson explicou aqui. Vocês pintam seus cabelos de outras cores
depois vai dizer para Deus, foi o produto, foi o produto. Lá diante de Deus você vai chegar lá e dizer, foi o produto que fez eu cortar, foi o produto. Por que essa ansiedade, essa ociosidade, essa ânsia de mudar a cor? Para quê? Por quê? Um quer vermelho, outro quer amarelo, outro quer azul. Aí você perde a noção, perde o temor. Quer dizer, se o pregador, se o pastor fala, então tá. Mas não pense que isso não tenha consequência. Tem sim, gente. Tem. Você pode passar indiferente, deixar a coisa, fazer de conta que não está vendo, assoviando no cemitério, aquela coisa toda. Mas tem. O negócio está lá. Olha, se você pensa que uma coisa, você quer se casar, constituir um lar, gente, a primeira coisa que você tem que entender é que tem que haver respeito mútuo. Respeito mútuo, recíproco, de um para o outro. Se já se casam sem respeitar um ao outro, respeitar não quer dizer também, não quer dizer somente moralmente falando, andar com outro homem, andar com outra mulher. O respeito parte até da maneira de falar um com o outro, até do modo de falar um com o outro. É respeito. Parte daí. Se conduzir um com o outro. Aquele rapaz muçulmano falou para mim lá em São Paulo e disse, olha, fui comprometido com a minha esposa desde que eu tinha 7 anos de idade. Me casei com 22 anos, nunca peguei na mão dela. E hoje mesmo um irmão estava me falando isso. Eu nunca peguei na mão da minha esposa antes de casar. Nem pegar na mão dela eu não peguei. Isso me traz uma boa consciência. Não me trouxe nenhum prejuízo. Mas o que acontece é que a coisa está contaminada. A nossa carne está contaminada. A minha carne é o diabo. É a serpente, é aquilo que nós vimos na fita, aqueles cabelinhos batidos, aqueles lábiozinhos, aquela sainha rachada, essa coisa toda, tudo é serpente. É a serpente. Você tem que entender, porque aquilo é que traz excitação, aquilo é que traz atração do sexo, da cobiça. Então isso contaminou, a terra está contaminada, de todas as formas. E as igrejas têm que ir aceitando tudo. Aceitando tudo. O opróbrio já começa desde antes. Os filhos já nascem sob opróbrio. Já nascem sob opróbrio. Como podem ser abençoados? E desde então tudo está contaminado, está contaminando. Então se tornou uma batalha no céu, porque ele não pode contaminar o céu, jamais poderia fazê-lo. Está chegando a batalha sobre a terra, através de sua contaminação. Sobre a terra, no tempo do fim, na batalha chamada Armagedon. Qualquer um sabe isso. A batalha começou no céu, foram lançados. Miguel e seus anjos venceram a Lúcifer e o lançaram para baixo. Você tem que saber que Lúcifer significa exatamente anjo de luz.
Então ele desceu diretamente ao Éden e deu começo à batalha terrestre. Deus tinha seus filhos bem fortificados atrás da palavra, porém Eva, prestando atenção ao de fora, dando ouvido, disse: me parece que tens razão. Razão. E ali começou a rodar a coisa, e tem estado rodando desde então. Desde então. Resultado: não teríamos uma ambulância sequer se não fosse ela dar ouvido àquilo. Logo, Deus desceu para redimir os que, como disse em outra ocasião, Deus é como um grande construtor que coloca todo o seu material sobre a terra e logo começa a edificar seu edifício. Recordem, antes que houvesse um só grão sobre a terra, deixa-me ver, até o 168, antes que houvesse um só grão sobre a terra, antes que houvesse um sol para dar a luz sobre a terra, o corpo sujo já estava na terra, porque somos do pó da terra, aquele monte de terra. Deus é o construtor. Agora, sua maneira de fazê-lo foi como fez a Adão: tomou um pouquinho de cálcio, outro tanto de potássio e uma quantidade de luz cósmica, os misturou e lhes deu um sopro, e disse: ali está meu outro filho. Tomava outro tanto dos minerais, e lhes deu um sopro e disse: ali está outro. Porém, que fez Eva? Corrompeu essa maneira de fazê-lo. E ela produziu filhos por meio do ato sexual. E ali foi onde entrou a morte. Aquilo te acompanha. Às vezes a coisa ficou lá atrás, 30 anos atrás. Lá no casamento, lá atrás. Mas ficou ali. O profeta diz: você tem que ir lá atrás, voltar lá onde houve o desvio. O baiano diz assim: você tem que procurar a rodilha onde você quebrou o pote, porque as baianas põem a rodilha de pano na cabeça e carregam um pote sobre ladeiras, cheio d'água, né? Mas de vez em quando um pote daquele cai. Então eles diziam: vai buscar a sua rodilha onde você quebrou o pote. Todas as vezes que a pessoa estava numa questão enrolada e coisa e tal, que tinha que consertar, eles diziam: menina, vai buscar a sua rodilha onde você quebrou o pote. Essa aqui é a verdade. E nunca é demais lembrar daquela mulher que foi no irmão Branham, cegando as mãos. Ele disse: 20 anos atrás, você assim, assim, aquilo, lá. Ficou lá. As pessoas estão purgando hoje. Você tem que entrar no meio. Você tem que fazer um partido, porque é sua amiga, porque é seu amigo. Chega ao ponto de você não poder fazer nada. Porque ainda vem esse consolo que o eleito purga tudo na carne. Purga tudo na carne. Mas a Eva, lá do jardim do Éden, é uma. Da sua casa é você. Porém, que fez Eva? Corrompeu essa maneira de fazê-lo, e ela produziu filhos por meio do ato sexual, e ali foi onde entrou a morte. Agora, o que está fazendo Deus? Ele tem tido tantas dessas sementes através das eras, sementes predestinadas,
as quais ele trouxe através dessa maneira permissiva para manifestar seus atributos. E quando chegar o fim, ele não dirá: Eva, vem, dá à luz outro filho. Mas soprará dessa maneira e chamará, e eu lhe responderei, disse Jó. Todos os filhos virão pela palavra falada. Não terá que haver uma outra Eva para te dar a luz, não. Será pela palavra falada. Assim sucederá. Quando o último entrar, então assim será. É aí onde se cumpre que você deixa pai, mãe, filhos, casa, terra. Porque você é chamado pela palavra. E seu pai, sua mãe, seus irmãos estão na palavra. São aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. A família de Deus não é bem a família social. Agora a batalha começou no céu e será terminada sobre a terra na forma de Armagedon. Agora observemos bem para ver como será. Que o Senhor nos ajude a desenrolar isso. Não, nós temos que terminar. Vamos terminar. Não dá para continuar, mas fica aqui então. Fica assim, que Deus te chama pela palavra. Então, uma vez que a palavra é indiferente, quer dizer, independe de sexo, de mãe, de pai, então é nesse sentido que nós não temos pai, não temos mãe, não temos filhos, não temos ninguém. Como filhos de Deus, gerados pela palavra, a família realmente de Deus, às vezes uma pessoa que não tem nem um sangue seu, ela não tem, nunca foi sua parenta, está muito longe, ela está lá na Alemanha, você está aqui no Brasil, e ela é sua irmã. E sua mãe às vezes não é sua irmã. Seu pai às vezes não é seu irmão. Seu filho às vezes não é seu irmão. Compreende? Está entendendo? Sua mulher às vezes não é sua irmã. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Isso não pode de maneira alguma ser apressado, antecipado. Mas no sentido espiritual você deixa, você não se enreda. E o que aconteceu com você? Você não está deixando opróbrio entrar na sua vida, na sua casa, nessas festas de Natal, nas festas de casamento. Quantos casamentos são feitos aqui? Você molha a camisa, até vou mudar agora em 93, a partir de janeiro já. Vai sofrer uma mudança de casamento. Eu vou ler Efésios 5 e o Salmo 128, casamento, e dispenso os noivos. Aí vamos ter o culto normal. Eu não vou mais suar, não. Molhar a camisa. Não adianta. Às vezes você está pregando aqui, a noiva está rindo, está brincando aí, diante na sua cara. Está nem incomodando. Resolve não. Quantas noivas já... Se eu olhar, fixar, tem que tirar a vista, senão a gente perde a mensagem. Ou então tem que chamar a atenção. É verdade. Não está ligando para isso não, com aquilo que está acontecendo não. Que a coisa mais
mais terrível, mais tremenda que está acontecendo na vida dela. Mais sublime e tremenda. Quão terrível estar nesse lugar. A coisa não é levada a sério. Só fantasia. Para quê? Então nós vamos mudar isso aí. Lê os deveres domésticos. Todo mundo aí faz isso, por que só que nós temos que fazer diferente? Lê os deveres domésticos, Salmo 128, a igreja faz o voto, a igreja ora, pronto, acabou. Fica bom assim, não fica? Hein? Não fica bom? Amém. Hein? Aí você molha a camisa, como eu estava dizendo aqui, depois vão lá para um salão, faz uma festa tremenda, tem até cerveja, pinga e outras coisas. Para que isso? Eles não estão pensando em bênção, não. O que é isso? Era muito melhor que não tivesse nada. Eu estou dizendo, olha, se você veste de branco para dizer que é virgem, e não é, você é uma mentirosa, é uma hipócrita. Se esse branco quer dizer, para mim esse branco aí quer dizer um traje de casamento. O certo traje de cerimônia fúnebre é preto, o de casamento é branco, o do clube é smoke, é traje a rigor. Então, tá certo, um traje a rigor é branco. Então, branco é traje de casamento, tudo bem, mas quer dizer que é virgindade não quer dizer não. Quer dizer que está intocada, não é só a questão da virgindade, a questão de estar intocada, não é? Então, nós temos que acertar esse detalhe, assim, de uma maneira toda familiar, é claro, não é? E, às vezes, a moça não é virgem e está vestida de branco. E pode ser que tenha, acontece demais, de uma que é virgem e vem vestida de preto, de cor rosa, de amarelo, de azul, de vermelho. Casa no escritório, casa durante o dia, casa debaixo de uma árvore, assim. Então, graças a Deus que nós não temos esse sistema assim, não é? Então, tanto você pode casar aqui, vestida de branco, como pode casar durante o dia, conforme a hora combinada, da maneira que o seu coração pediu, que você combinou com o seu noivo. Igual o pastor velho que casou, né? Foi lá no escritório com a mulher dele, mostrou a certidão de casamento, eu dei uns conselhos para eles lá, de Paulo, e aí então, oramos, e eles estão aí até hoje, trabalhando, né? Agora, eu não quero, de maneira alguma, desfazer, é claro, dessas festas que temos tido aí até aqui. Bonito, e é um gosto, um prazer. Todo respeito com isso. Só que nós temos que mudar aí um pouco, porque eu não sei se é cansaço, se é fado meu, pode ser também, às vezes estou passando da hora também já, né? Então pode ser tudo isso. A gente tem que ser flexível. Mas é um detalhe que nós vamos ter que estudar e levar a sério mesmo. Para que haja pelo menos então, assim, um susto, uma coisa, porque a coisa está virando um espírito de festa aí que invadiu mesmo. De festinha, né? Aí nós vamos ficar mesmo. Apesar que lá, particularmente, a vida é sua, a responsabilidade é sua, nós não temos nada a ver com isso, particularmente. Só que a igreja vai sendo envolvida, né? Mocidade. Eu quero até que o irmão Isaías pede aí um item, no índice, que nós vamos estudar, irmão Paulo, pedir aí para ver, a mocidade vê onde é que o Brana fala em chá de panela na mensagem. Eu estou precisando disso aí, para o nosso computador, certo? Põe esse item aí também, chá de panela, certo? Chá de berço, chá disso, chá daquilo, viu?
Eu falei, bateu chá de mate, né? Gente, olha, vocês me perdoam. Deus abençoe. Você é lindo. Vamos colocar de pé, irmãos. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui a partir das 8 horas da noite. E a Rádio Clube às 10 horas agora da noite, né? Senhor nosso Deus, diz a promessa de Tua palavra, quando o Consolador viesse, Ele nos guiaria em toda a verdade. Nós estamos agradecidos ao Senhor nesta noite, porque Ele tem feito isso conosco, Senhor. Tem nos guiado a esta grande verdade. No que é verdadeiro estamos, Senhor. Ó Deus, aceita nossa gratidão. Temos o guia, Senhor. Temos, ó Deus, o Espírito Santo que nos guia a esta verdade. Senhor, e esta verdade que nos liberta, que nos libertou do espírito de morte doutrinário. Ó Deus, é grande o que o Senhor tem feito por nós. Ele nos liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esta verdade que acabamos de ouvir, Senhor. É Tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para nos ensinar, nos corrigir. Senhor, nós estamos com o coração aberto, Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz. Somos ovelhas do Teu pasto, amamos a Tua voz. Fala, Senhor, e dá-nos graça, força para seguir esta voz. Senhor, nós cremos na cura divina, cremos em todas as bênçãos física e espiritual. Por isso nós pedimos, ó Deus, a favor da cura desta irmã, da cura desse irmão, Senhor, da bênção que ele veio pensando em receber nesse dia, nesta noite em Tua casa. Que ele saia com aquilo que ele está crendo, com aquilo que ela está crendo, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós agradecemos por Tuas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente um outro e volte para casa crendo na palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos.